Fala galera, beleza? Então, nesse último projeto eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais sobre composição. Afinal, é para isso que o After Effects foi feito inicialmente. Eu vou inclusive mostrar para vocês o Mocha, que é uma das ferramentas que já vinha no After Effects anterior, mas agora ela foi implementada dentro da própria plataforma. E eu vou mostrar para vocês como isso pode ser utilizado ao seu favor. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, de novo, é começar criar a nossa composição, né? Então começar o nosso projeto. Como que a gente pode fazer isso? Composição aqui, New Composition, onde vai clicar Ctrl N. Eu vou começar, já estou andando muito mais rápido pelos meus atalhos, tá? Mas volta e meia eu vou voltar ainda na forma básica de fazer. Então o que eu quero fazer é determinar a nossa saída, então eu vou fazer 1920 por 1080. A altura 1080, a largura 1920, eu vou chamar isso de composição. Eu venho no formato de pixel, eu vou botar em quadrado, o frame rate em 29.97 porque é para a internet, e eu vou deixar isso aqui, a duração, vou deixar a duração com 10 segundos. Pronto. Clico Enter para OK e pronto. Temos nossa composição aqui. Próximo passo, organizar nosso projeto antes da gente começar. Então, clico no ícone de pasta, vamos clicar 00 comps, clicando Enter para abrir o texto. Aí eu vou clicar Ctrl D para duplicar a minha pasta. Vou transformar isso aqui em 01 pré-comps, Ctrl D, 02 footage, Ctrl D, 03 áudio, e Ctrl D. Opa, esse último na verdade não precisa porque ele vai ser o nosso sólido, ele vai aparecer já já. Tá. Composição eu vou arrastar para comps. Pronto. Que é a nossa saída. Agora a primeira coisa que eu quero fazer é importar o nosso vídeo. Importando, a gente pode vir em File, Import, File. Eu nunca importo, eu raramente importo por aqui. Pode clicar duas vezes e arrastar. Ou você pode ainda vir na sua pasta de projetos e arrastar o vídeo que você quer usar. Então é o que eu vou fazer. Arrasto para a nossa aba de projeto. Beleza, agora a gente tem nossa aba de projeto aqui. A próxima coisa que eu quero fazer é botar isso dentro de uma composição própria, para eu poder ajustar a cor, ajustar tudo aquilo que eu precisar ajustar sem ter que atrapalhar nos efeitos que eu vou aplicar nele. Então eu vou botar o nosso layer aqui, nosso vídeo, né, nesse ícone que é o ícone de composição. Se eu solto, ele cria a própria composição dele, tá? E agora eu vou pegar o nosso layer de vídeo, botar em footage e a nossa composição que eu acabei de criar em pré-comps. Beleza. Próxima coisa que eu quero fazer é ajustar o tamanho desse vídeo aqui que eu vou traquear. Então, como é que a gente vai fazer isso? Segura a agulha, tá, do After Effects e vamos pegar um movimento aqui já começando, então no meio do movimento. Então, por exemplo, nessa altura aqui. Como é que a gente corta aqui nesse ponto? A gente vai ou arrastar o início do layer até onde a agulha está, tá? A agulha, com o Shift, ou a gente vai fazer só clicar Alt e abre colchetes, para a gente já pegar esse iniciozinho e trazer para a altura da nossa agulha. Já boto o B aqui, B para fechar a nossa composição nesse ponto, tá? E eu vou arrastar, vou segurar e arrastar até o ponto que eu acho que o nosso vídeo pode parar. Então eu quero parar ele logo quando o movimento está terminando. Então vamos parar ele mais ou menos aqui assim. Vamos fazer Alt, fecha colchetes, N para fechar a composição. Clico com o botão direito e vemos Trim Comp to Work Area. Cortar a composição para o tamanho da área de trabalho. Pronto. Está aqui. Próximo ponto que eu quero fazer é editar o timecode da minha composição, o início. Eu não quero esse número bizarro, então eu vou fazer Ctrl K ou Command K para quem tiver no Mac. E vamos trocar o Start Timecode para 0. Pronto. Agora a gente tem um vídeo aqui de uns 3 segundos. Tá, próximo passo eu venho em composição e arrasto a minha composição que eu acabei de criar, onde está o meu vídeo lá dentro. Então eu vou agora deixar ele do tamanho
final aqui da minha composição de saída, né? Então, a gente vai fazer Ctrl, Alt, Shift, G e fechou. Ou a gente poderia ter feito na escala, clicando S para abrir a escala do nosso layer e diminuindo até 50%, já que é um vídeo 4K e a nossa saída está sendo em 1920 por 1080. Beleza. Agora a gente tem esse vídeo pronto para ser editado. Primeira coisa que a gente quer fazer é conseguir traquear esses pontos aqui. Então, quando você vai fazer uma filmagem, que você sabe que vai ter que fazer composição depois, misturar coisas que não estavam lá, cenários, pessoas, objetos, é sempre bom você criar uma espécie de pontos de referência para que o programa possa utilizar. Mas o After Effects, nesse caso aqui, ele vai ter algumas opções de como traquear esse plano para que a gente consiga colocar alguma coisa dentro da televisão. Tá? Agora eu vou aplicar um efeito que eu já mostrei para vocês em outras aulas, que se chama o 3D Camera Tracker. Eu não posso aplicar ele aqui nesse momento, porque eu estou com o layer, tá com a escala reduzida a 50%, metade do tamanho original dele. Então eu vou entrar dentro da minha matriz, e aqui dentro eu vou poder analisar o ambiente para ver que pontos eu posso traquear. Então eu vou escrever 3D Camera Tracker, ou ainda eu posso vir, clicar no botão direito, Effect, eu venho em Perspective e 3D Camera Tracker. E ele vai começar a analisar o fundo para você. Pronto, e ele terminou de analisar aqui. Agora, o que a gente pode fazer, como a gente fez na nossa aula de composição, a gente vai achar um ponto aqui que a gente identifique como um ponto que a gente possa utilizar durante o nosso vídeo. E como a gente tem esses 4 desenhinhos, quer dizer, 5 desenhinhos xizinhos que a gente fez na televisão, o que a gente pode fazer, fica muito mais fácil, na verdade, de você traquear a superfície da televisão. Então, o que eu quero fazer aqui é escolher, por exemplo, esse ponto. Eu vou criar um Create Text in Camera, Create Solid in Camera ou Create No in Camera. O que eu vou fazer vai ser criar um sólido e câmera. Pronto. Agora a gente está com um sólido lá preso exatamente onde a televisão está. O que eu quero fazer? Eu quero primeiro tirar onde essa televisão está e eu quero utilizar esse 3D aqui como uma referência para a gente colocar um outro vídeo no futuro. Então eu vou puxar esse sólido para baixo. Para puxar ele para baixo e só para baixo, eu vou em cima da setinha verdinha aqui, ó, e espero aparecer o nome, a letra Y. Quer dizer, eu estou mexendo só no eixo Y. E agora eu vou aumentar a escala desse sólido para que eu possa fazer uma espécie de máscara do tamanho certinho da televisão. Então eu vou fazer aqui S para a escala, então eu vou aumentar ela aqui. Vamos dar um scroll aqui, ó, com a nossa agulha para ver se ela continua presa lá. Continua preso do jeito que a gente quer. E agora uma coisa que eu posso fazer ainda é vir e botar um efeito chamado Corner Pin, quer dizer, uma espécie de taxinha de canto. Então, às vezes fica difícil traduzir esses nomes, cara. Tá. Eu clico 2 vezes no nosso efeito, ele vai jogar aqui. O que isso permite? Isso permite que eu consiga deformar, tá, o meu sólido para ficar do formato da minha televisão. E porque o meu sólido está obedecendo já essa câmera 3D que a gente acabou de criar, eu consigo manter a mesma posição dos meus corner pins de acordo com a posição que a câmera 3D criou. Então aqui eu já tenho um espaço onde eu posso modificar a minha televisão do jeito que eu quero e botar qualquer vídeo aqui dentro, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai dar um Ctrl Shift C, que é uma pré-composição, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer Leave All Attributes. O que isso significa? Significa que eu estou deixando o corner pin aqui dentro. Então, eu vou fazer isso de base. E clico OK.
E agora ele está 3D ainda, porque eu deixei o Leave All Attributes, está respeitando o meu Camera Tracker, está respeitando o tracking que eu fiz, e ainda está com um corner lá dentro. Aí eu venho na minha base, e a gente tem um sólido aqui que eu posso trabalhar. Agora a diferença é que esse sólido não está no tamanho que eu quero, então eu vou vir em Ctrl K para deixar do tamanho que eu quero. Eu vou botar isso aqui em 1920 por 1080. Isso vai modificar o que a gente está vendo lá fora. A gente vai precisar ajustar o nosso corner pin, mas isso não é importante agora. O importante é que a gente possa colocar um vídeo aqui dentro que fique do tamanho certo para a nossa composição lá fora. Então a gente volta aqui para onde a gente está trabalhando e vamos reajustar o nosso corner pin. Então eu venho aqui, clico nos pontos de âncora, tá? Aqui, só de clicar ele já me mostra onde é que ele está, e eu boto aonde a nossa âncora pode ficar melhor localizada. Então, só de botar aqui. O que significa? Uma demonstração rápida, vamos só ajustar essas bordas aqui, porque só mexendo no valor do X, eu quero deixar as bordas o mais parecidas possível. Então a gente pode fazer isso, só arrastar para tentar esconder um pouco os xizinhos que a gente tem lá. Vamos dar uma andada aqui na nossa timeline e ver se ele mantém o mesmo desde o início. Então ele parece estar mantendo certinho como deve ser. Agora, eu venho aqui na minha base, eu tenho esse 1920 por 1080. O que eu vou fazer? Eu posso adicionar um vídeo aqui dentro. Então, que vídeo a gente vai adicionar? Clico aqui 2 vezes, ou ainda eu vou lá fora e arrasto aqui para dentro. Então, vamos arrastar esse vídeo aqui para dentro. E vamos botar só arrastar aqui e pronto. Já é o tamanho da composição. Se eu voltar aqui para fora, a gente tem o nosso vídeo prontinho lá e preso já do jeito que deve ser. Então, esse é o jeito mais rápido de você conseguir traquear uma câmera. Mas agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa começar a fazer com que esse vídeo pareça estar naquela televisão. Então, um jeito simples é a gente só dar uma diminuída na opacidade para preservar um pouco do reflexo que a gente tem do vídeo lá. E o ponto importante agora é a gente conseguir apagar esses sinaizinhos de X que a gente tinha antes. Então, uma vez que a gente tem isso aqui traqueado, qualquer coisa que a gente faça nesse tipo de layer 3D, a gente consegue deixar nessa mesma posição sem interferir em mais nada. Então, como é que a gente pode fazer isso? Vamos desligar isso aqui. E eu tenho algumas formas que eu posso fazer isso. Então, eu vou duplicar esse layer aqui. Ou ainda, eu posso voltar para o meu início, posso voltar no meu layer inicial, no meu Camera Tracker e criar um outro sólido. Então, eu posso vir aqui e criar um sólido. Como eu já tenho uma câmera, ele não me sugere de criar uma câmera. Então, eu posso pegar simplesmente esse sólido, ao invés de ter que criar um sólido do zero, arrastar ele aqui, estou arrastando só no X agora, e posicionar ele em cima do meu xizinho lá, do meu xizinho amarelo, que eu quero sumir, diminuir, então a escala, dou um zoom in, puxo no meu Y aqui, sempre na hora que você estiver fazendo isso, sempre se certifique de que você está trabalhando só em um dos eixos. Então, aqui, só com isso aqui, eu posso, só com essa movimentaçãozinha, eu posso já esconder um dos X. Aí eu faço o quê? Venho aqui no meu Effects and Presets, escrevo Fill, clico 2 vezes e tento buscar a cor mais próxima ali, e a gente meio que já sumiu com aquele xizinho. E a gente pode tentar se certificar ainda de que isso aqui está sendo escondido o processo inteiro. Então, desde o início, a gente não tem, o X de lá de cima sumiu. E a gente vai repetir esse processo
para todos os outros xizinhos que a gente fez. Então, a gente vai só ajustar um pouco a escala. Então, vamos mexer aqui diretamente na caixa, tá, do nosso layer. Puxa um pouco. E agora é uma só questão de ajuste. Então, o que eu vou fazer vai ser duplicar esse layer, esse sólido que eu já fiz. Duplico. E agora eu vou fazer esse mesmo ajuste para todos os nossos outros quadradinhos. Quadradinhos não, xizinhos que a gente tem ali na cena. Para que a gente não precise mais deles. A gente utilizou eles para a gente conseguir fazer o tracking certinho. Mas agora eu não preciso mais. E com o meu fio aqui eu posso sempre ir ajustando a cor que eu quero. Tá? Não vai ficar muito perfeito aqui o corte, como vocês podem ver. Mas a gente pode sempre depois botar um gradiente. E ainda a gente pode dar uma embaçada. E ainda vai ter um outro vídeo por cima. Então, o importante mesmo é tirar esses quadrados que chamam muito... Esses quadrados não, que continuo falando quadrado. Esses X que chamam muita atenção. Então, vamos clicar no P para abrir a posição e mexer aqui no primeiro valor, que é o X, que é a mesma coisa que eu puxar essa linha vermelha, essa setinha vermelha. Vamos puxar aqui para o canto. Deixar ali no cantinho. E vamos trocar a cor aqui, sempre no conta-gotas, deixando a cor mais próxima daquela cena ali. E vamos fazer o mesmo com o lado de cima. Então, duplico, P, agora mexo só no Y. E vamos subir isso aqui, esse valor, até chegar lá em cima. Então, acho que vai ser menos 500, talvez. Não. Menos 2000. Aqui, nesse tipo de situação, é uma questão muito de ajuste. Ir vendo e ajustando conforme a sua cena pede. Então, eu vou mudando a cor de cada pedaço, de acordo com a cor mais próxima daquele pedaço. Então, é interessante notar isso, porque eu não vou pegar qualquer cor aqui, eu vou sempre pegar a cor que está logo na bordazinha, porque provavelmente vai ser a cor predominante daquele espaço. E vamos botar mais um, duplico mais uma vez, e aí vamos botar ali no meio, para esconder aquele último. O importante de mexer sempre nos eixos é que se eu mexer aqui, mexer solto, ao invés de mexer no eixo, eu corro o risco do meu layer sair da posição que ele tem que estar para que a minha câmera consiga esconder, consiga manter ele no movimento. Então eu vou sempre mexendo nos eixos, o eixo Y, o eixo X, nunca no Z, para que a gente consiga manter esse mesmo movimento. Então se eu venho para o início ou venho para o final, eu tenho os meus 4 quadradinhos aqui que mudaram um pouco de cor por causa do reflexo, mas que agora já não chamam tanta atenção com as suas cruzinhas. Então eu vou botar o nosso layer de base, que é onde está o nosso vídeo, aqui em cima. Já deixando ele já um pouco transparente, a gente já não vê mais os nossos X que a gente tinha antes. O que eu quero fazer aqui ainda é uma máscara dentro desse layer aqui dentro. Então o que a gente pode fazer é vir aqui na nossa ferramenta de máscara, clica 2 vezes e eu posso clico F para Feather, que é a suavidade das bordas. E se eu aumentar, você vai vendo que as bordas vão se esvaecendo. A única vantagem de fazer isso é que eu consigo criar um pouco mais de realismo nas bordas, para não deixá-las tão nítidas. Então, acho que eu vou botar isso aqui em 15, esse valor em 15. E você pode notar a diferença já aqui, Se eu deixo 0 e deixo em 15, isso tudo ajuda a vender o efeito. A questão da composição, gente, é que composição, a venda do efeito está nos detalhes que você dedica à sua cena. Então, eu estou tentando alinhar aqui os pontos, os corner pins, até o final
da nossa televisão. Eu, ao invés de mexer nos valores, eu posso ainda mexer só aqui embaixo para ficar exatamente no formato que eu quero. E pronto, já dessa forma a gente já consegue ter o nosso vídeo traqueado lá dentro, bonitinho. Agora o próximo ponto seria a gente conseguir trabalhar a cor desse layer aqui, tá? Desse layer que é a nossa base, que é onde está o nosso vídeo, para que a gente consiga pelo menos fazer parecer que ele está dentro desse ambiente aqui. Então uma boa forma de fazer isso é a gente desligar ele e ver mais ou menos onde é que está vindo esse reflexo, ou qual é a cor desse reflexo. Então a gente pode ver que tem um cinza meio azulado, o reflexo propriamente dito a gente não consegue replicar porque a gente tem a pessoa na frente, mas a gente consegue trabalhar as cores. Então como é que a gente pode trabalhar essas cores? Tem várias formas. O que eu vou fazer primeiro? Primeiro eu vou duplicar esse layer, então eu vou dar um Ctrl D. E eu prefiro fazer isso aqui fora, porque aqui dentro eu quero trabalhar na cor do meu vídeo e não em como ele está sendo incorporado na cena. Então eu vou clicar Ctrl D ou Command D. Lembrando que esse efeito Corner Pin eu não posso deletar, porque se eu desligar ele, o vídeo perde toda a sua referência. Então eu vou só deixar ele ligado. Tá? Também não vou mexer na máscara. Vou deixar isso aqui em 100%. E agora eu vou botar aqui o efeito Gradient Ramp. Então eu jogo aqui em cima. E o que me importa nesse caso não é ter o meu vídeo lá dentro. O que me importa é eu ter toda a referência de 3D e a referência do meu Corner Pin para conseguir aplicar correções de cor em cima do meu vídeo. Então, a gente começa a analisar a luz da cena. Então a gente pode ver que se eu der uma desligada nos dois, por mais que a luz esteja bem lavada nesse espaço, a gente tem uma sombra aqui embaixo e a luz está vindo de cima. Então o que eu quero fazer já é inverter o meu preto com o branco. E a sombra que a gente tem ela é bem pequena, então eu vou arrastar ela aqui para baixo. Tá? Estou arrastando só no valor Y. Eu posso ainda arrastar aqui assim. E talvez até arrastar mais ainda, porque eu não quero tanta coisa. E vou arrastar o meu branco para cima para a gente também lavar isso, deixar bem cinza como a gente tinha lá no outro. Inclusive o que eu ainda posso fazer é pegar esse preto e transformar nesse cinza azulado. E aí a gente tem essa cor um pouquinho mais próxima do que a gente já tinha na cena. Pronto. Agora a forma como a gente vai aplicar isso vai ser através de um Blending Mode. Então a gente volta aqui em Toggle Switches Mode, ou a gente clica F4 e vamos achar dessas propriedades aqui que se encaixe melhor com a cena. Então com Shift mais e menos, a gente pode ir navegando nos valores que mais se encaixam com o que a gente quer. Eu já sei que o que eu quero é o Multiply, mas eu vou continuar andando para ver qual que pode se encaixar mais com o ambiente que a gente está. Então todos esses aparentemente usam o nosso Gradient Ramp da forma errada, então o que eu quero usar mesmo é o Multiply para dar essa escurecida na imagem, para dar essa impressão ainda de que a gente está que esse vídeo está rodando lá dentro. Eu vou diminuir um pouco esse efeito, vou botar isso em 70 talvez, só para deixar um pouco mais claro. E agora se a gente continuar arrastando, a gente consegue ver que está tudo preso lá, inclusive o nosso Multiply está preso lá dentro. E aí o que mais está faltando para a gente conseguir integrar isso com o nosso ambiente? Eu acho que a gente pode deixar um pouquinho verde, deixar uma curva verde aqui, para que a gente consiga ter um pouquinho desse rebatimento da plantação em volta. Como é que a gente pode fazer isso? Vamos fazer isso de uma outra forma. O que eu vou fazer vai ser duplicar esse meu Multiply, vou deletar o meu Gradient Ramp, vou voltar a 100%, então clico T para abrir a opacidade,
puxo ao máximo, troco de multiply para normal. Então é como se eu estivesse zerando esse layer. E eu vou botar um fio aqui. Então um fio, vou botar o fio errado, não é esse fio que eu quero, é esse fio aqui, clico 2 vezes e vou botar ali um verde que tem na cena. Pode ser um verde um pouquinho mais claro. Ótimo. E agora o que eu quero fazer é criar uma máscara aqui embaixo em formato elíptico para que a gente consiga ter um rebatimento só na parte de baixo. Agora lembrando que a máscara real é essa quadrada pequenininha. O vídeo só está grande por causa do corner pin. Então você tem que lembrar que a gente está usando como referência esse pedacinho aqui. Então a gente vem aqui embaixo, cortou, e eu quero deletar a nossa máscara rosa. Então venho M e deleto a nossa máscara rosa. E agora a gente tem só esse pedacinho verde. Agora o que eu quero fazer é usar o F para Feather, ou então, se eu tiver perdido, venho na setinha, venho na minha máscara e clico F para realmente dar uma grande esfumaçada nessa minha máscara que eu criei. E agora eu vou trabalhar de novo com os nossos Blending Modes para ver qual que se encaixa melhor nesse ambiente que a gente está. Então com Shift mais e menos, eu vou andando aqui e eu quero botar um detalhe bem de leve. A gente vai diminuir bastante a opacidade desse layer, porque a gente só quer um pouquinho do verde escapando. Então, eu vou botar em Screen, eu vou diminuir isso aqui para 15%. Talvez, inclusive, 25%. E agora a gente consegue ter um pouco de rebatimento do verde que está vindo aqui de baixo. Então, agora a gente já tem esse tracking feito. Tá? Um ponto importante que eu quero detalhar para vocês é, antes que a gente continue finalizando a nossa composição aqui, é o seguinte. A gente poderia fazer esse tracking de uma outra forma, tá? Que é o seguinte, no After Effects 2019, eles incorporaram o plugin chamado Mocha dentro do After Effects. Então, em vez de você ter que abrir um outro programa, isso era um plugin de uma empresa terceirizada que já vinha com o pacote After Effects, mas você tinha que abrir ele separadamente, que é um programa de track. Ele tem um cálculo muito mais forte e muito mais específico para traquear as coisas, então ele é muito mais certeiro. Em cenas simples assim, ele pode acabar causando confusão, mas eu vou apresentá-lo para vocês entenderem como que a gente pode fazer. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu primeiro vou criar uma nova composição, tá? Então eu vou pegar essa C006, eu vou duplicar ela, então venho na minha composição, no meu projeto aqui, clico Ctrl D, vamos chamar isso aqui de 3D Camera Tracker, e vamos chamar isso aqui de Mocha, tá? E aí no Mocha eu quero deletar tudo isso. Pronto. O que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui em Effect and Presets, escrever Mocha. E tem aqui, ó, Mocha AECC. Essa é uma atualização que veio diretamente no último After Effects, no After Effects 2019. Então eu clico 2 vezes. Eu vou deletar, inclusive, meu Camera Tracker aqui. Pronto. E aí, se eu clicar nesse botão aqui, ele vai abrir o Mocha para mim. Então, se eu clico, ele já abre o Mocha para mim. E essa é a plataforma que a gente tem. Está dando load no projeto. E agora a gente tem aqui o nosso vídeo que a gente quer traquear. Agora, como é que a gente pode traquear isso? A primeira coisa que eu quero fazer é determinar o que eu quero traquear. Então, eu vou traquear a translação, a escala, a rotação e a inclinação. Então, para isso, eu posso vir aqui no meio, por exemplo, ou então venho no final. Eu nunca gosto de vir no meio, eu gosto de ir no início ou no final. Vou escolher o final porque é o que está mais próximo. E vou desenhar, posso desenhar formas em volta para serem traqueadas. Ou eu posso fazer diretamente
um círculo ou um quadrado para ser traqueado. Então, seleciono um aqui, venho aqui de novo, seleciono outro X, então aqui assim, venho aqui de novo, seleciono outro X, mais um. E agora outra coisa que eu quero fazer é desenhar essa televisão do jeito certinho que ela tem que ser. Então também vou traquear esses pontos onde a televisão acaba mesmo. E aí vou fechar. Com o botão direito a gente fecha a nossa composição. Agora aqui eu quero puxar esse handlezinho para deixá-la reta, tá? Já que é uma televisão, vou puxar os handlezinhos no final. E agora depois, com tudo isso criado, eu não traqueio do meio, vocês vão entender por quê. Eu venho aqui em track para trás. Então eu vou traquear para trás e ele vai mostrar aqui o valor em cada frame, o que ele tá conseguindo traquear, o que ele não está conseguindo traquear. Isso vai demorar um tempinho, vamos aguardar. E aí, galera, o Mocha ele vai ter alguns conflitos, porque por ser um programa muito mais específico, ele às vezes entra em conflito quando você tem várias máscaras sendo traqueadas. Então, o que eu fiz aqui? Eu criei uma máscara para cada um dos meus xizinhos e criei uma máscara interna. Porque eu criei uma máscara interna, ele está conflitando a minha máscara maior com as máscaras menores. Então, o que eu vou fazer nesse caso aqui? Primeira coisa que eu vou fazer vai ser deletar as minhas máscaras menores e deixar só a última máscara que eu criei. Então, eu vou selecionar tudo isso aqui e refazer o nosso tracking. Agora, a questão é a seguinte, você pode modificar a sua máscara durante o seu tracking. Então, se der problema, você sempre pode analisar e ainda alterar durante o tracking. Então, se você vê que está saindo do lugar, você pode modificar. Então, eu posso vir aqui, paro, venho e arrasto para onde deve ser. E ele vai criar um keyframe aqui na minha timeline. E o resto parece ok, então a gente continua traqueando. E ele vai começar a traquear com aquilo atualizado. Pronto, uma vez que foi traqueado, a gente pode andar aqui para ver como é que está isso. O que eu posso fazer eu venho simplesmente File, Save Project, e a beleza disso aqui estar integrado no After Effects agora é que a gente pode clicar X, e aí o nosso Mocha já vai ter todas as propriedades que a gente precisa aqui dentro. Então eu venho Matte, por exemplo, uma propriedade que a gente não tinha antes, e aqui eu estou vendo o que eu cortei. Eu posso ainda, se eu quiser, Apply Matte, então desliga e Apply Matte. Eu posso inverter, e agora eu não tenho mais nada ali embaixo, bem no espaço onde eu cortei a televisão, perfeitamente traqueado com o formato que eu quero. Essa ferramenta a gente permite criar máscaras de After Effects, tá? Que vai criar a máscara no formato do seu tracking que você fez. Ou você ainda pode, se você quiser, exportar essa informação aqui para um layer. Então, se você tem algum layer que você encaixa, por exemplo, aqui em cima, você pode exportar toda a informação que esse tracking criou dentro nesse formato que a gente tem, sem ter que usar o 3D. Então, como é que a gente pode ver isso? A gente pode vir no Mocha, vem aqui na base, pega essa footage que a gente tinha importado por último, né? Deixa eu botar lá na pasta de footage. Taca aqui em cima. E agora, o que eu quero fazer? Eu quero que ele pegue as informações do meu tracking todo para botar aqui nesse vídeo. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vem aqui e eu preciso criar um Create Track Data. Então, eu vou criar um Create Track Data e ele está te perguntando qual layer você está querendo utilizar. Esse layer aqui não é o layer do After Effects, é o layer lá de dentro do Mocha. Então, quando você criou essa máscara aqui, você tem um layer aqui em cima. Se você quiser, você pode até renomear ele, chamar de TV, salva, fecha, e aí a gente vem aqui, Create Track Data da televisão. Agora, é importante que a gente clique nesse ícone. Se você não clicar nesse ícone, ele não vai entender de que layer está falando.
Então você clica na rodinha, na engrenagemzinha, clica OK, e ele vai dar um keyframe, na verdade, um keyframe para cada frame, em todas as propriedades. Então, se eu clicar U aqui, ó, eu tenho tudo isso aqui de keyframe que corresponde à posição dessa máscara que a gente criou. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero transformar todas essas informações e traduzir isso para mandar isso para o meu outro layer. Então, como é que eu posso fazer isso? Tenho 3 formas. Corner Pin, que é utilizando aquela ferramenta que a gente estava utilizando no outro vídeo, tá? Então, se eu venho aqui na minha base, é essa ferramenta aqui, que ele vai botar dentro do meu vídeo aqui. Ou eu posso vir só em Transform, que ele vai pegar só a rotação, a escala e a posição do vídeo. Então, eu vou fazer só o Transform e eu vou escolher o vídeo para o qual eu quero aplicar. Eu quero aplicar isso no vídeo 109. Então, eu venho aqui, 109, e eu venho Apply Export. Eu dou um U e a gente pode ver que o vídeo foi traqueado do jeito que deveria ser lá, na nossa televisão. Agora ele está fora do lugar. O importante é, vamos botar ele atrás do nosso vídeo aqui. Por que a gente está botando atrás? Porque com essa informação do Mocha, a gente já cortou a máscara que a gente tinha feito, tá? Eu posso vir ainda dar um feather nessa máscara, como a gente tinha feito lá no Camera Tracker. Então, posso dar um feather de 10, por exemplo. Talvez daí seja muito, vou botar isso aqui em 5. E agora o que eu quero fazer é só diminuir esse meu vídeo para que ele caiba certinho. Então eu vou fazer o seguinte, seleciono a escala toda e vou fazer ele caber ali. Prestando sempre atenção no final aqui, ó. Então no final eu já dei uma escala menor do que ele poderia ter. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar isso do jeito que eu acho que deve ser aqui, 26, e ele vai mais ou menos estar traqueado já com a nossa posição. Então, se eu der um play, a gente vê que ele está animando junto com a nossa câmera. Você ainda pode, se quiser depois, fazer um Ctrl+Shift+C no nosso, no nosso vídeo de baixo, Ctrl+Shift+C, Leave All Attributes, chamar isso de base 02, tá? Então, eu estou fazendo uma pré-composição aqui, clico na nossa composição, né? Eu estou fazendo uma pré-composição para que eu possa conseguir alterar a cor do meu vídeo aqui dentro. Então, se ele está aqui dentro, eu posso vir aqui dentro da nossa composição e alterar qualquer coisa que eu fizer aqui dentro. Por exemplo, se eu botar um Curves, clico 2 vezes, só para vocês entenderem. Por exemplo, se eu faço uma alteração de cor bizarra, eu volto lá, ó, com o Tab, está atualizado tudo certinho. Então, para voltar aqui de uma composição para outra, que eu estou usando o Tab. Então, o Tab do teclado, tá? É o Caps Lock, não, é o que está acima do Caps Lock. Ele permite que eu volte para a composição ou vá para uma pré-composição de uma forma muito mais rápida. Ao invés de eu ter que clicar nas abas aqui, em qualquer lugar da tela, eu posso clicar o Tab e voltar para a composição que eu quero. Isso me permite trabalhar muito mais rápido. Beleza? E aí depois, com tudo isso aqui pronto, vamos voltar para a nossa... Essa aqui, na verdade, foi a apresentação do Mocha. Então, o Mocha é essa ferramenta super poderosa de tracking que a gente tem dentro do After Effects. Mas ela fica muito mais interessante de usar quando a gente tem um tracking que o 3D Camera Tracker não é capaz de resolver, porque é um software um pouquinho mais complexo. Então, nesse caso, eu gosto mais de usar o Camera Tracker aqui, né, para fazer esse tipo de tracking. Mas é muito interessante agora que ele esteja dentro do After Effects já, para a gente não ter que ficar abrindo vários projetos. Então, voltando aqui para o nosso Camera Tracker, eu vou aplicar ele, quer dizer, ele já está aplicado na minha composição final. E o que eu posso fazer ainda, se eu quiser, é pegar o nosso vídeo que a gente tem lá na base. Então, eu estou entrando aqui nas minhas composições,
posso pegar esse vídeo aqui, dar um Ctrl C nele, vir para minha composição aqui no final, tá? Dou um Ctrl V, vamos desligar o som dos dois. E o que eu estou fazendo? Eu vou fazer uma transição desse vídeo que a gente tem para o vídeo que a gente vai ter na tela inteira. Então, garantindo aqui, ligando ele, desligando o olhinho aqui atrás, a gente consegue ver que eles estão no mesmo ponto do tempo. O que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui, ó, no final do meu vídeo da televisão e vou trabalhar com a escala dele. Eu vou aumentar um pouco a escala para a gente ter um espaço de rebarba aqui. Vou clicar na minha escala e vou chegar no finalzinho, eu vou aumentar a escala e a posição ao mesmo tempo. Então vamos voltar aqui para o início da escala, clicar um P, Shift P, clica na minha posição também. Eu vou até mexer na rotação, inclusive, então venho na rotação, Shift R, e venho aqui até o final e ativo o keyframe para os 3. Agora eu vou querer encaixar esse vídeo aqui de dentro o mais próximo possível das nossas bordas aqui de fora. Então, com o mais e o menos, eu começo a rotacionar. O mais ou menos agora que eu estou usando é o do teclado de números, tá? Eu começo a rotacionar o meu vídeo, um grau por vez. Aqui com Shift, Ctrl Shift, mais e menos, eu estou aumentando a escala de 10 em 10, tá? De novo, mais ou menos que eu estou usando é o do teclado de números. E aí eu vou só fazendo esse tipo de ajuste até conseguir encaixar o vídeo na tela inteira. Então, mexendo na setinha, mexendo na escala. E aí ele vai chegar aqui no final, a gente liga o outro vídeo para ver como é que a gente está. E agora o que eu quero fazer é, nessa mesma duração, lá dentro eu quero acabar com essas duas correções de cor que eu fiz. Então eu vou clicar T para opacidade, ativo o keyframe aqui, venho até o final, tá? Então eu ativei o keyframe para opacidade, venho até o final, desligo os dois e vou fazer o mesmo, só que o contrário da base. Então eu venho T para opacidade, clico, crio um keyframe, cliquei no reloginho, venho para o final aqui e venho para 100. Para quê? Para que essa cor se assemelhe à cor final. Então a gente tem o nosso vídeo, ele está levemente distorcido, mas isso vai ser escondido na hora da transição. Então o que eu quero fazer agora? Eu vou prender esse meu vídeo final ao meu Camera Tracker, que é o que está sendo animado nesse momento, e vou fazer uma transição com opacidade durante essa movimentação aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esses meus keyframes, vou clicar F9, vamos abrir o nosso Graph Editor. Eu quero só o meu gráfico de velocidade, então clicando com o botão direito aqui, ó, eu vou tirar o meu gráfico de referência, vou começar a mexer na curva do início e depois eu vou realmente mexer mais na curva do finalzinho aqui. E aqui, quando estiver chegando bem próximo do final, é que eu quero ligar esse layer que a gente tem. Então eu quero clicar T para ele e vamos voltar um pouco e vamos desligar ele aqui. E aí, nessa transição, a gente vai conseguir esconder essa diferença dos dois vídeos. Então eu posso vir aqui ainda, ó, ligar o meu Motion Blur e ele, na hora que eu estiver aproximando, ele vai esconder a transição dos dois vídeos. Eu ainda posso fazer uma diferença, que é botar um efeito que é Lens, que é uma distorção, que está só no meu vídeo de baixo. Eu vou botar isso aqui já em 100, talvez um pouquinho mais. Que eu quero uma distorção só nas bordas. E aí, aonde a minha animação está começando, eu vou criar um keyframe
e aonde ela termina, aqui eu vou clicar 0. Ou 0 não, 300. Eu estou indo para o lado oposto, então eu quero aumentar isso até um ponto que eu não consiga mais ver as distorções na borda. Então 500. Então vamos abrir com U, a gente abre as propriedades for animadas. Vamos dar um F9 nisso aqui, nos nossos keyframes. E a gente pode dar um play e ver como é que isso ficou. E aí a gente tem esse resultado que a gente tem aqui na nossa tela, que é a transição de um vídeo que estava na televisão para um outro vídeo entrando em cena. Beleza, galera? Então essa foi a nossa aula de composição e de como vocês podem começar a investir um pouquinho mais de tempo em conseguir fazer com que dois vídeos que não estavam juntos pareçam que estão no mesmo lugar. E ainda utilizar de forma criativa para você conseguir inserir um vídeo em cena sem ter que simplesmente fazer um wipe ou um fade in. Você pode usar um outro vídeo que você gravou, uma outra cena que você gravou, traquear e botar ele lá dentro, como a gente fez aqui. Beleza? A gente se vê na próxima. Valeu!